salve, entusiastas do agro. Começa aqui mais uma Rotação de Culturas. Agradecer de novo, Renato, por estar conosco aqui mais um episódio, né, Renato? Vamos lá, mais um episódio. E hoje, tecnologia na pele, né? Tecnologia na veia hoje. Na veia, muito se fala do Agro 4.0 e acho que um dos primeiros cases que eu falei que realmente existia a tecnologia 5.0, né? O pessoal ainda não se adaptou a 4.0 e a gente já tá vendo Já algo... falando de 5, né? Se falava muito sobre o... A gente até discutiu num episódio aqui sobre o trator que não tinha cabine lá com o pessoal da Case, e agora a gente vê alguma que tá ainda além de um trator que ainda não saiu pro mercado. Mas aqui eu queria agradecer também, Leonardo, sua presença aqui junto conosco nesse Rotação de Cultura, agradecer a disponibilidade, poder estar aqui com a gente, se pudesse apresentar também para as pessoas. Claro, obrigado, Diogo, obrigado, Renato, pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Tentamos fazer essa agenda durante um tempo, não deu certo, mas que bom que agora conseguimos conciliar. Bom, eu sou o Léo Carvalho, estou na Solinftec há mais de 14 anos, atualmente sou diretor de estratégias globais, passei boa parte da minha carreira dentro da companhia, e a parte interessante é que quando eu entro na companhia, nós tínhamos aproximadamente 30, 40 colaboradores. E assim como você mencionou, a gente praticamente se tornou um case de referência no agro, tendo em vista todas as melhorias, as tecnologias que nós lançamos. E hoje a companhia já tem aproximadamente 1.000 colaboradores. Então, eu tive a oportunidade de passar por várias etapas dentro da companhia, desde uma implantação de um projeto, criação de novos setores, né? Quando você é uma companhia pequena, você tem que fazer um pouco de tudo, muito próximo aos fundadores. Então, a companhia foi crescendo, eu fui crescendo ao redor da companhia, passei por vários países, abrindo operações da Solinftec, e volto para o Brasil praticamente 3 anos atrás para coordenar toda essa área de estratégias globais, porque quando a empresa se torna multinacional, você tem que conseguir pegar o mesmo conceito da companhia que fez dar certo e pulverizar em outros lugares. E a Solinftec, ela gosta de manter esse conceito de startup. Quando a gente olha no faturamento, quando a gente olha na quantidade de colaboradores, já não é mais uma startup. Mas o que fez a gente chegar até esse nível de companhia é a velocidade de desenvolvimento, é a proximidade com o produtor, que uma startup normalmente nasce com isso. E quando você vai crescendo, normalmente você vai se distanciando. Então, como que você consegue fazer isso em vários países, respeitando as culturas locais, né? Porque é muito diferente quando você pega uma cultura brasileira e vai para os Estados Unidos, nem sempre você tem aquela afinidade com o produtor, aquela proximidade, até o perfil do produtor muda. Então, é um desafio grande de colocar a companhia para caminhar todos no mesmo caminho. E também questão de investimentos, novas tecnologias, como que a gente vê novas parcerias. Então, é um desafio grande que tá acontecendo faz 3 anos. Boa, Legal. e eu acho que é só para a gente começar aqui a conversa, Leonardo, porque acho que muito se fala sobre Solinftec, né? Agora o stand, toda vez que você entra lá na Grishow, já dá de cara de esquina aquela Solinftec. Lugar estratégico, né? Exatamente, exatamente. Queria que você explicasse um pouco para a audiência, porque acho que é um produto que ainda não se vê muito no campo, né? É um produto que está nessa fase, acho que não é mais considerado protótipo, porque já tem maquinário sendo colocado, mas existe uma história de evolução da Solinftec dentro do mercado, né? Não começou justamente com um robô, começou com soluções para cana e tal. Explicar um pouco dessa cadeia de evolução de empreendedorismo também, Claro. né, dos fundadores, e explicar como chegou nesse produto que a gente tem hoje. E só para colaborar, né? Eu comecei a me inteirar sobre agtechs em 2021, que eu comecei a escrever artigos sobre as 10 agtechs que eu acreditava mais. E sorte a minha que em 2021 eu escrevi sobre vocês, né? E é legal, assim, como que pode, né? Por 2021, você falou que a empresa é de 14 anos, né? Você já tá 14 18 anos, você eu tá estou 18, 14. então, em 2021 ela já tinha quase 14 anos, né? Como que foi a história, como que nasceu essa empresa Claro. para hoje ser... Eu sempre falo que a Solinftec é o nosso primeiro unicórnio do agro, né? É uma fama que todo mundo quer dar pra gente, mas a gente não se apega muito a ela, não, sabe? Porque normalmente o unicórnio é quando você atinge um certo valuation, né, em termos de valor da companhia, mas a gente sabe que o valor mesmo da tecnologia é quando o produtor vê o resultado e a gente deixa ele contente. Mas tocando no ponto, Diogo, quando nós falamos de robô, é uma tecnologia muito recente. Nos últimos 3 anos nós criamos essa tecnologia. Mas a Solinftec, durante um bom tempo, ela criou um computador de bordo, ou seja, um hardware mesmo, que a gente instalava dentro das cabines dos tratores, das colhedoras, dos transbordos, para coletar essa informação em tempo real e dar esses insights para a operação. E aí esses insights que nós dávamos, normalmente era dividido em 3 níveis. O primeiro operacional, ou seja, quando você está no seu carro, vem aqueles alertas, então é um nível operacional para você manter a eficiência operacional acontecendo.
Um segundo são os reportes que a gente transmitia em tempo real, para que a gerência podia analisar todo o ocorrido no dia passado, e o conglomerado, que daí toda a plataforma nossa conseguia disponibilizar, que era o relatório de 30 dias, que é aí quando você tomava uma decisão mais estratégica. Então, operacional, tático e estratégico. E essas informações coletadas nesses computadores de bordos, ela tem um grande diferencial. O primeiro ela não faz questão de ser instalada em qualquer tipo de máquina. Então, hoje você vê muitas tecnologias que você pode instalar apenas em maquinários verdes, ou vermelho, ou azul. Então, a tecnologia da Soniftec, ela tem esse primeiro diferencial. Ela pode ser instalada em qualquer tipo de máquina, desde modelo até tipo de máquina e marca. Só que quando você coloca o computador de bordo dentro de uma máquina, você começa a coletar muita informação. Pensa que você coloca uma tornozeleira eletrônica, você consegue saber tudo o que está acontecendo, né, com os maquinários. E aí nós começamos a entender que apenas monitorar as máquinas, você dava uma eficiência. Só que nós conseguimos identificar muitas alternativas de melhorar a eficiência. Não só da operação, mas do processo, do maquinário, de uma gestão. E aí nós começamos a criar diferentes tipos de soluções em cima do mesmo computador de bordo. É como assim o nosso celular hoje em dia. O hardware é o mesmo, né? O iPhone é um só que você tem uma quantidade de software, de aplicativo dentro dele mesmo. E aí nós começamos com logística, no setor sucroenergético. Nossa companhia cresceu no setor sucroenergético, melhorando a frente de trabalho, né? Que normalmente existia uma prática de colocar uma colhedora com 2 transbordos, e não necessariamente essa proporção era real. Às vezes precisava mais, às vezes precisava menos. E nós criamos um sistema logístico que fazia com que a colhedora, no momento que ela estava colhendo e abastecendo, né, enchendo o transbordo, nós conseguimos saber qual que era o próximo transbordo disponível para chamar para que ele viesse no momento ideal para fazer esse enchimento de carga. Ou seja, o ativo mais caro da cana-de-açúcar, que era a colhedora, nunca parava. Então a gente começou a aumentar essa eficiência da colhedora, e o reflexo disso é que quando você tem um ativo rendendo mais, provavelmente algum outro vai ficar ocioso. Então, de uma forma muito rápida, a gente conseguiu aumentar a produtividade dos canaviais, não em si da cana, mas dos maquinários no campo, com essa tecnologia. Outra tecnologia que nós lançamos também era a rastreabilidade. Ou seja, você tinha terceiros, você tinha áreas arrendadas e você tinha que fazer o pagamento. E isso como que funcionava antigamente? Muito manual. Então, tinha toda aquela fichinha manual de cana que o pessoal ia lá, anotava e entregava na balança. A Soniftec fez todo esse rastreamento através desses computadores de bordos, que eles se comunicam entre eles. O termo técnico é M2M, machine to machine. E não tem interferência humana no processo. Ou seja, a confiabilidade dessa informação é muito grande. E essas tecnologias, elas foram sendo criadas uma após outra, no nível de nós chegarmos hoje com mais de 20 tecnologias para cana-de-açúcar. Quando nós atingimos por volta de 50% do market share de cana-de-açúcar, estou falando aí por volta de 2016, 16, 17, nós também fizemos uma rodada de captação. Nós mudamos o nosso modelo de negócio, que até então nós vendíamos o hardware e vendíamos a licença. Nós migramos para comodato e expandimos para novas culturas. E aí nós fomos para o Mato Grosso. Porque aí tinha um grande desafio. Era uma tecnologia, era a mesma tecnologia, mas tinha que ser adaptada a culturas de grãos. E aí foi o grande desafio, porque nós tínhamos aquela visão muito grande de operação, quantidade de maquinário, né? Cana-de-açúcar, provavelmente vocês sabem, mas cana-de-açúcar é o segmento do agro que tem mais maquinário em campo. Ao mesmo tempo, durante a safra, o ano inteiro. E grãos não. Grãos é muito mais qualidade, é muito mais rápido, 3 meses, 4 meses ali de safra, 2 safras por ano. Então, como que a gente conseguia mudar esse mindset da tecnologia nossa de eficiência operacional para qualidade operacional? E aí começa-se a criar outros tipos de tecnologias para grãos. Então, encurtando um pouco a história, chegamos hoje a praticamente 20% do market share de grãos, e cana, batemos 90% do market share. Então, assim, provavelmente o açúcar do cafezinho que a gente estava tomando aqui agora está sendo rastreado pelas nossas tecnologias. Fizemos outras rodadas de captações, começamos o processo de expansão. Começamos pela Flórida, nos Estados Unidos, e pela Colômbia, pela proximidade, e por cana, porque era onde estava a nossa maior quantidade de conhecimento. E no Brasil, paralelamente, nós abrimos a vertical que nós chamamos de perenes, que aí é laranja, florestal e café. Então,
a tecnologia ela é a mesma, o hardware é a mesmo, a base de monitorar a informação, de captura de informação é a mesma, só que cada cultura tem a sua especificidade. Então, nós adaptamos a nossa tecnologia para saber como que é o retorno do produtor. Quando a gente fala de cana, é eficiência de máquina. Quando a gente fala de grãos, é a qualidade da operação, né? A qualidade do plantio, uma pulverização em tempo correto. Quando nós falamos de laranja, também é uma pulverização, uma aplicação de químicos. Então, a gente foi nos adaptando e criando outras tecnologias, então, em duas verticais, tanto em produtos quanto em culturas. Nós chegamos no ano de 2023, 22, 23, e nós entendemos que nossa tecnologia, ela tinha toda a qualidade de monitorar o que estava acontecendo no campo, sabia o que as pessoas estavam fazendo, o que as máquinas estavam fazendo, a qualidade do processo, a qualidade do clima. Tínhamos o nosso meio de comunicação, sem depender de de terceiros para fazer essa comunicação, mas nós ainda éramos dependentes de ter uma máquina no campo para coletar uma informação. Se não tivesse um trator, uma colhedora, nosso computador de bordo não estava lá. E aí a gente começa a entender como que a gente consegue fazer essa captura de dado para ter uma camada agronômica, porque faltava dentro da nossa plataforma uma camada agronômica. E aí, a gente sabe que no agronegócio a camada agronômica ela tem muito poder de decisão. Nós sabíamos se a pulverização tinha sido feita no tempo correto, na hora correta, com as condições climáticas corretas, mas a gente não sabia se 2 dias depois a planta tinha reagido, porque a gente não tinha essa camada agronômica. E aí começamos como todo mundo. Vamos ver imagem de satélite, vamos voar com drone, só que nós entendemos que essa era uma dependência operacional humana. A gente não queria depender disso. E aí surge a ideia de ter um rover. Vamos criar um robô. Até então não era um robô, né? Vamos criar um dispositivo que roda no campo, pelo menos o dia inteiro. Depois a gente vê o que acontece. E aí foram se criando várias versões. Então a ideia inicial do robô era coletar essa informação agronômica. Fazer uma contagem de plantas, ver a qualidade da saúde da planta, ver se tem alguma infestação ou não, se tem uma erva daninha ou não. E a gente conseguiu aumentar a qualidade dessa informação. Começou a ficar cada vez mais granular. Por quê? Porque desde o princípio, nós entendíamos que tinha que ser autônomo, com painel solar e bateria, sem dependência humana. Então, no começo fazia pouca quantidade de hectares. Andava pouquinho ali por dia. Ele só faz mapeamento. Ele só fazia o mapeamento. E aí, conseguimos dar eficiência. Conseguimos atingir praticamente 300 hectares. Então, pensa que um robô a cada 5, 6 dias cobria 300, 400 hectares. Cara, era uma grande quantidade. E aí, a gente tinha essa informação em tempo real. E o que nós fazíamos? Pegava essa informação, compilava ela de forma rápida e dava na mão de um decisor. Aí o decisor falava, mas tem 4 ervas daninhas só. Para eu movimentar toda a minha estrutura de pulverizador, de cauda, não compensa. A gente fala, mas cara, tem um problema. Vai ali e mata o problema agora que você resolve. E nós entendemos que nós tínhamos a informação, só que a decisão de resolver o problema não estava na nossa mão. E nós entendemos que as decisões, hoje, por uma pulverização, falando especificamente, ela passa por uma curva chamada dano econômico. Até eu não conseguir ter o meu dano econômico versus o custo da minha operação, eu não entro em campo. Só que pensando no meio agronômico, eu não sou engenheiro agronômico, sou engenheiro mecatrônico. Mas olhando na linha do tempo, você falava, gente, tá um problema. Quanto antes você mata o problema, antes você resolve, né? Eu brinco muito que a África começou a resolver o problema do ebola quando ela pegou no aeroporto. Porque sabia, não deixava nem entrar, não deixava espalhar. Resolvia isso de forma pontual. E aí nós falamos, ok, então vamos tentar nós mesmos a resolver o problema. Então aquela versão de scouting, de captura de informação, incluímos uma barra de pulverização, alguns tanques ali de produtos químicos, e quando ele identificava uma erva daninha, uma erva invasora, com 2, 3 centímetros, a gente colocava 2, 3 gotinhas de glifosato, qualquer tipo de químico. E é local. De forma local. Você não afetava na cultura, se era de forma local. O robô ele passava a 1, 2 km por hora, ou seja, bem tranquilo, sem pressa, porque está rodando o dia inteiro, não para. E a gente começou a ver um ganho de eficiência. Por quê? Se você juntasse toda a erva daninha que tinha no campo, sei lá, num talhão, e consolidasse no cantinho, isso ia ter 1 metro quadrado, 2 metros quadrados. Agora, o ganho financeiro que você tinha de não pulverizar toda a área era imenso. A gente falou, cara, aí tem um outro produto. Então, você coletar informação para uma decisão é importante, mas você resolver é mais importante ainda.
vamos começar a colocar sensor em cima do mesmo robô. E aí se tornou um robô. Aí sim a gente começou a falar, cara, agora é um robô. Então a gente consegue mapear, a gente consegue fazer pulverização em tempo real. E por último, nós acrescentamos uma luz azul, bem parecida com essa que está aqui no nosso estúdio, só que ela é uma ultravioleta. Junto com algumas universidades do país, nós achamos a frequência para capturar os insetos, para atrair os insetos. Cigarrinha, bicudo, diferentes tipos de invasores, diferentes tipos de culturas e diferentes tipos de frequência. Então, durante a noite, esse mesmo robô que já fez toda a análise, o mapeamento, aplicou, ele também consegue atrair esses insetos e matar com um choque. Que legal. Qual que é o resumo disso? Para o produtor, ele deixa de ter que ir no campo para tomar uma decisão, você reduz drasticamente o custo operacional dele, não só de mão de obra, mas de máquina. Você também consegue colocar um save no bolso dele, porque de herbicida, a redução média aqui no Brasil é de 85% a 90% de herbicida, e você elimina pesticida com esse tipo de luz. Então, o conceito que nós utilizávamos, e ainda a gente utiliza, no computador de bordo, que é você ter um hardware, e dentro desse hardware você empilhar novos tipos de tecnologias, nós utilizamos no robô. O robô começou mapeando, mas hoje a gente tem 3, 4 soluções em cima do mesmo produto. Onde que está a magia de tudo isso? Eles integrados. E esse é um ponto, Leonardo, só para ajudar, né? Que eu sempre falei assim, o agricultor brasileiro, cara, é um dos caras que mais adopta tecnologia em tempo recorde, né? É só ver a história da soja geneticamente modificada, a história dos tratores autônomos, cara, ele vai adotar. O grande problema é que eu não via ninguém interligando. Então o agricultor tem um sensor de umidade, ele tem uma colheitadeira de última geração, só que ninguém estava conversando com nada. O que eu gosto muito da tecnologia de vocês é que vocês estão fazendo com que todos esses dados sejam convergidos e ajude o agricultor a tomar decisão. Exato. Aí nesse ponto aí, como que vocês estão fazendo para convergir? Porque hoje vocês estão entrando num espaço que uma empresa de tecnologia pode estar olhando vocês e falar, pô, a Solifitec não é mais um parceiro, ela é um concorrente da minha tecnologia. Como que eu vou dar dados aqui? Como que vocês estão convencendo, né, os agricultores, né? Você falou 50% de sharing em cana-de-açúcar, é mais de 5 milhões de hectares. Hoje já é mais de 90. Então são quase 9 milhões de hectares aí que vocês... Como que vocês estão convencendo todas as empresas a fornecer esses dados? Porque quem tem dado, o Diogo gosta, o dado é o petróleo. O novo petróleo, E vocês têm todos esses dados. Como vocês estão fazendo isso e transcrevendo para o agricultor de uma forma que, cara, todos os seus dados aqui estão comigo e eu tô te ajudando a tomar decisão. Claro. Como ser amigo dessa turma aí e ao mesmo tempo que você tá prestando um puta serviço pro agricultor, né? Claro. No agronegócio tradicional, que eu gosto de... Né, começamos a falar de 5.0, né, na introdução do podcast, mas no agronegócio tradicional nós entendemos que existe 2 grandes blocos. O primeiro grande bloco são maquinários. O segundo grande bloco é insumos e sementes. Se a gente colocar na régua, são 5, 6 players de um lado, 5, 6 players do outro lado, que comanda toda a agricultura. Né? Se você fornece os dados do seu produtor, do seu cliente, para um desses grandes blocos, e o produtor não vê tanto retorno, ou vê que ele está utilizando esses dados para voltar para o produtor e vender uma nova tecnologia, um novo tipo de produto, o agricultor realmente ele fica ressabiado com isso. E é claro, né? Mesma coisa que a gente. Se a gente tem o nosso celular e começa a vir toda hora um monte de informação que a gente está pesquisando, a gente fala, opa, tem um algoritmo trabalhando. Isso acontece na nossa vida. É natural. Mas no produtor, ele não tem muito tempo a perder. Ele tem 2 safras por ano, nos Estados Unidos ele tem uma safra só, a cana é um processo muito longo. E que nós decidimos fazer, Renato? Todas as informações que nós coletamos é do produtor. Porém, a gente consegue utilizar através de um benchmark, claro, com o aval dele, seguindo toda a cultura LGPD, que é um grande benchmark. Então, você mencionou, cana-de-açúcar 90% do market share. Eu sou capaz hoje de falar para você quem que é a usina, quem que é o produtor, quem que é o operador mais eficiente do Brasil. Inclusive, nós temos um prêmio que acontece na sua cidade, em Ribeirão Preto, uma vez por ano, que a gente premia o operador de colhedora mais eficiente do país. Porque a gente conseguiu mapear tudo o que está acontecendo.
mas ninguém sabe o que está acontecendo. O seu vizinho não sabe das suas informações, você não sabe a informação do seu vizinho. E nós decidimos que todas as informações que nós temos, primeiro, nós não integramos com muitos terceiros, ou praticamente nenhum. É quase uma Apple do agronegócio. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter muitas APIs, né, APIs conectadas, você tem um grande trabalho de desenvolvimento que é você formatar essa informação a nível que o produtor consiga entender. Então isso tinha um grande esforço para a gente. O segundo ponto é, você começa a trabalhar com a terceira parte que a gente não sabe a confiança dos dados. Hoje todas as informações nossas, a gente tem certeza que não passa na mão de ninguém. Ela é coletada através de tecnologia. Não tem alguém imputando uma informação, olha, choveu, e coloca lá 10 milímetros de chuva. Não, é a nossa estação meteorológica que capta essa informação e joga dentro dos sistemas. Então, essa confiabilidade da informação era o segundo ponto mais bem relevante para a gente. E, chegando no seu ponto, como que a gente consegue fazer com que o produtor adere isso, é que, no final do dia, ele tem que ver resultado. Independente do que a gente está fazendo. Muito se fala de inteligência artificial, muito se fala de blockchain, um monte de tecnologia. O produtor, o brasileiro especificamente, ele adota a tecnologia muito fácil, muito rápido, porque ele não tem subsídio. A gente estava até conversando isso um pouquinho. O produtor brasileiro, ele sofre bastante, mas ele está sempre apto a ter tecnologias, a testar algo novo. Mas quando a gente chega no momento de prover alguma coisa para ele, e ele está aberto a isso, no final do dia ele tem que ver algum tipo de retorno, ou financeiro ou de tempo. Caso contrário, tecnologia por tecnologia já não se pega mais. Posso falar que lá na agricultura 2.0, quando a gente falava de agricultura de precisão, eu acho que era bonitinho você ter um mapa colorido, com várias áreas, resolvendo problemas pontuais. E a agricultura 5.0 é essa parte que muda. Por quê? Nós normalmente colocamos muito sensor nas máquinas agrícolas tradicionais e a gente conseguia mapear o problema na latitude, na longitude, naquela posição, fazia uma aplicação de forma localizada e resolvia. O grande problema é que isso já não funciona mais. Nós resolvemos o problema local, o problema espacial, mas não o problema temporal. Que é aí que eu vejo que a agricultura 5.0 está chegando. E aí os robôs estão acompanhando constantemente o que está acontecendo no campo. As informações, elas são coletadas, mas elas são replicadas, elas são corrigidas no mesmo momento. Ter a informação precisa hoje em dia já não é mais suficiente. Já passamos por essa onda de agricultura de precisão, agricultura digital. Acho que, não sei nem o nome agora, se é agricultura 5.0, não sei qual que é o nome que o pessoal tá dando aí, mas... Mas acho que esse é o grande ponto do dado, é o petróleo, né? Porque com o petróleo você não faz... Lógico que você faz um monte de coisa com o petróleo, mas o petróleo em si não... É um óleo ali, o negócio, né? Exato. E o dado é a mesma coisa, né? Eu escrevi um livro, né? Meu livro ia chamar O Agrônomo 5.0. Mas tá vindo tanto o 5.0 que eu falei, o agrônomo do futuro. O futuro você não tem erro, né? Sempre vai ter. Sempre vai estar à frente. E pensando nisso, né? Gente, né? Acho que tem vários fatos que colaboram para o fato do agricultor ser mais jovem, né? Vocês estão nos Estados Unidos, na Colômbia, e vocês veem que os agricultores lá, a faixa etária do agricultor, ele tá ficando cada vez mais velho, porque o jovem não quer ir pro agro. Aqui não, aqui o jovem quer ir pro agro e faz essa... Quais são as 3 tecnologias hoje que você acredita que vão ser as mais disruptivas agora, pensando nesse agricultura 5.0, no agrônomo do futuro? Qual que vocês estão apostando mais em termos de tecnologia? Você falou de blockchain, inteligência artificial, mas quais são as 3 que você fala, pô, esse veio pra causar ruptura? Uma vez eu escrevi um negócio, pô, eu tinha realidade aumentada, veículo autônomo, eu falei, pô, hoje eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua sobre quais são as que você apostaria. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela vai transcender todas as gerações. Eu acho que ela é horizontalizada, assim, ela vai passar por vários momentos, e sem dúvida nenhuma, qualquer tecnologia que vier vai utilizar a inteligência artificial. Não só por causa da Solinftec, mas eu acredito que a robótica no agronegócio ela vai acontecer de forma inevitável. Nós estamos passando por um momento de escassez de mão de obra, não só dos filhos manterem o legado dos pais, mas alguém que queira estar realmente no campo. Eu estive na Califórnia numa feira de agronegócio de robótica, assim, algo muito diferente, que até 5 anos atrás ninguém falava disso. E a gente vê toda uma mudança de estrutura na Califórnia, especificamente,
que é essa inserção de novos tipos de robôs, seja ele para ervas daninhas, ou seja para colheita, ou seja para pulverização, porque não se tem muito mais mão de obra. E as margens do produtor são cada vez Sim. mais comprimidas. Né? Então, eu acho que a robótica vai ser uma das primeiras tecnologias que inevitavelmente vai acontecer. E eu faço muita correlação no nosso dia a dia, assim. Hoje, no nosso dia a dia, a gente trabalha com muitos algoritmos, né? Todos os nossos celulares, tudo que a gente consome tem muito algoritmo. Mas se você começa a ver a área de serviço da nossa vida, né? A questão de limpeza, né? Limpeza de casa, já tem um robozinho lá. Pode ser que não seja aquela qualidade que a gente, quando a gente tem uma mão de obra ali nos ajudando, mas você já tem um robô que já está fazendo parte do seu trabalho, né? Como humano, como família. Então, eu acho que eu sempre uso como uma correlação. E o desafio principal de empresas de tecnologias, Renato, como que a gente consegue nos espelhar no nosso dia a dia e refletir isso para o agro de uma forma rápida? Sim. Né? Eu fiz uma palestra na Harvard, né, lá pro pessoal de Ribeirão, e a gente estava falando sobre quanto tempo demorava para chegar as tecnologias que nós lançávamos, que eram lançadas nos Estados Unidos, até chegar aqui no Brasil. Um dos celulares do Nokia demorou praticamente 20 anos. Foi lançado lá nos Estados Unidos para chegar aqui no Brasil. O CD de música, praticamente 25 anos. Então, assim, hoje em dia já não tem mais esse tempo. Hoje em dia lança lá o Facebook, seja, cara, em 2 dias que você está consumindo aqui. Seja o produto físico, ou seja o software, ou o serviço, exatamente. Então, o agronegócio ele vai passar por essa transformação, já está passando e tem que passar. Porque cada vez está ficando mais competitivo. Sim. E o brasileiro, ainda bem que tem essa adoção de forma precoce, tem uma grande responsabilidade na produção de alimentos no mundo. A gente, em 2030, praticamente vai ser responsável por alimentar 10% da população mundial. Eu acho que hoje a gente está perto dos 7%, 8%, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. E hoje eu vi um dado que a gente está conversando, que a gente alimenta 1 bilhão de pessoas, né? É quase 1 bilhão de pessoas. É quase 1 bilhão de 8 pessoas. bilhões no total, né? Exatamente. Então, assim, inevitavelmente vão existir novas tecnologias que a inteligência artificial vai trabalhar de alguma forma, mas que é muito difícil a gente conseguir ser competitivos. Esse é um grande fator, né? Quando a gente olha as mudanças de geopolítica, quando a gente olha as mudanças climáticas, quando a gente olha as mudanças de margens, se o produtor não começar a se reinventar e ter opções para se reinventar, ele vai ficar muito refém do mercado. Hoje, os produtores americanos, eles não se reinventam tanto porque eles são subsidiados. Né? Eles têm uma oportunidade. Estão passando um momento de dificuldade agora, mas eles têm um subsídio. Os produtores brasileiros não têm essa oportunidade. Então, por isso que ele está constantemente também na busca de novas tecnologias, de novas soluções, de novas práticas, para que isso consiga fazer de uma forma eficiente. Mas eu acredito, sim, que a robótica, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vai ter uma grande influência no próximo ciclo da agricultura. Tem um ponto que eu penso muito, né? A gente fala sobre robótica, e eu concordo. Eu acho que cada vez mais a gente tende o ser humano a exigir menos de força de trabalho manual e cada vez usar mais a parte intelectual ali para você fazer, não que vá substituir, mas você precisa de ter alguém para operando. Só que quando a gente fala nessa perspectiva, a gente olha, por exemplo, para maquinário, porque hoje aí no produtor rural ainda tem não só um viés de olhar para o maquinário simplesmente como uma máquina, mas assim, ele olha com uma certa paixão pelo esse maquinário e a gente olha para uma robótica que vem um tanto quanto na contramão. E quando a gente para fazer uma análise de mercado hoje, principalmente na área de maquinário, seja para aplicação de defensivo, né, para colheita, o que quer que seja, a gente vê um movimento não tão parecido com o da Solinfitec, que é vir com um projeto 100% autônomo. Pega a Case, que em 2014 lançou um projeto de um trator descabinado, do que era um protótipo, faz 10 anos, esse trator funcionou por um tempo, e ele não existe, né? E aí a gente vem para a Solinfitec realmente aplicando esse modelo de um veículo autônomo, né, que recarrega via placa solar, se eu não me engano, tem bateria, funciona 24 horas por dia, não tem necessidade, ele recarrega sozinho, volta para a base, coloca produto, sai de novo, então ele funciona 24/7, né? Você vê que esse movimento de robótica já está acontecendo, né, dentro do setor do agro, ou ainda não, a gente continua vendo a Solinfitec num papel, não de uma startup, porque não já tem 1000 funcionários, né, a gente estava comentando, mas assim, ainda num papel de um sonho
muito longe do que vai acontecer, ou você acha que já é muito mais provável e próximo essa evolução? Eu vejo que é muito mais provável, até porque a Solinftec foi a primeira empresa a colocar um robô autônomo no meio oeste, no Corn Belt. E foi o primeiro a colocar aqui no Brasil, ou seja, os 2 maiores centros de produção de alimentos do mundo, hoje em dia já está sendo operado através de robô. Mas você mencionou as grandes companhias do agronegócio tradicionais que já lançaram e está tendo esse processo, né? Hoje você vê grandes empresas já fazendo aquisições, grandes empresas, né, de maquinários, empresas químicas, de sementes, fazendo aquisições de pequenas empresas, de menores empresas, com esse tipo de olhar mais robótico, mais disruptivo. E o grande momento que nós estamos passando agora é que você tem uma agricultura desenhada há 100 anos. Essas grandes empresas, elas conduziram o agronegócio por uma direção. É muito difícil você virar esse transatlântico da hora para da noite para o dia. É muito difícil. Se você reúne 3, 4 executivos de grandes empresas e coloca nessa mesa, todos vão falar, é o futuro. Agora, que a companhia deles consegue fazer esse movimento de uma forma muito rápida, é pouco provável. Então, eu acho que existe também uma questão de tendência, que acho que é indiscutível. Essa tendência vai acontecer. Eu vejo que tem uma questão cultural, que é muito difícil essas empresas se reinventarem no curto prazo de tempo. Mas eu estou vendo uma movimentação também que essas empresas estão falando, olha, é um novo caminho, está emergindo. Só existe 2 blocos de margem no agronegócio. Ou uma vai comer a outra vai tentar fugir. Então, nós, como companhia, nós gostamos de nos posicionar no meio. Nós estamos dando tecnologia para o produtor, mas se puder reduzir insumo, ótimo. Se puder reduzir maquinário, maravilha. Porque a tecnologia é isso, a tecnologia é o meio. Ela não precisa ser algo que o produtor tenha que ter mais trabalho. Por isso que a gente gosta do termo autonomia. Não só de deixar ele autônomo, mas dar autonomia. A gente fala que o robô especificamente, não só da Solinftec, mas o robô de modo geral, ele democratiza a tecnologia no agronegócio. Por que essa onda de robótica começou primeiro na Califórnia? Porque na Califórnia as culturas principais são especiais. Culturas de cebola, morango, cenoura, alho, hortifruti. Onde tem a maior demanda de mão de obra e pouco maquinário. Então, ali, a dor chegou antes. Né? E valor agregado alto. Então, a dor chegou antes ali. Então, você já vem também, tem o Vale do Silício ali, que impulsiona um pouco mais. Você tem funding para as companhias que querem fazer esse tipo de disrupção. Mas no meio oeste, aí sim está o desafio. Porque no meio oeste, você está trabalhando com grandes áreas, culturas de linhas, grãos, que realmente tem um processo muito mais árduo. É diferente. Ali, você está com um ambiente controlado na Califórnia. Você tem um canteirinho ali bonitinho, o robô vai e volta. Pode colocar um maquinário puxando. Então, essa tendência, ela existe. Ela é natural e acho pouco provável ela ter um downgrade. Agora, quem vai se posicionar nas caixinhas do futuro, que aí tá o grande segredo. Quem vai conectar todos. Né? Porque no final do dia, Renato, é muito difícil. A gente já viu muitos casos no nosso dia a dia de uma grande companhia ser disruptada por 5 pessoas dentro de uma garagem. Sim. O agronegócio não teve isso ainda. E eu acho que a gente está chegando nesse momento. Porque a gente precisa chegar nesse momento. Não estou falando que vai acabar as grandes marcas, não estou falando que isso vai mudar da noite para o dia. Eu acho que está tendo um caminho, uma certa tendência a começar a dar uma outra oportunidade para o produtor repensar. Você mencionou um pouco de quase clubismo, né? É muito comum, você vai nos Estados Unidos, o cara tá tatuado a marca do trator dele. Sim. É muito comum isso. Ele toma aquele equipamento dele como se fosse o carro dele. Ele defende fielmente, né? Desde que não chegue uma crise. Nós já estamos vendo um pouco disso na indústria automobilística, né? Esses dias o CEO da Ford foi visitar uma indústria chinesa e ele disse, cara, nós estamos anos-luz do que esses caras estão fazendo, porque os caras estão operando fábricas no escuro, só com um trator e sendo muito mais eficiente que as grandes montadoras. Nós não estamos vendo isso no agro. Mas outra coisa que você disse, falou assim, toda a tecnologia que o agricultor está investindo não está retornando em rentabilidade para ele. Se você pegar a rentabilidade dele, está cada vez mais espremida. Como que é o modelo de negócio da Solinftec para o agricultor? Né? Porque vocês começaram mostrando a tecnologia de vocês para grandes empresas. Vocês começaram na cana-de-açúcar, que o cara ele olha toda a linha. Como é essa migração para o agricultor de grãos, que geralmente é uma pessoa física,
e você tá mostrando valor para ele, como você tá capturando valor nisso? Qual que é o modelo de negócio? Você cobra por mensalidade, por saca, por hectare a mais? Qual que é o... Eu cobro o jeito que ele quer pagar, Renato. Ah, esse é- O jeito que ele quer pagar, eu cobro. Essa é a vantagem de ser uma empresa ágil, né? É, porque você pode mudar o seu modelo de negócio. E justamente isso passou várias vezes dentro da companhia. Eu mencionei a nossa mudança de cana para grãos, de grãos para perenes, de perenes para internacional. Então pensa que os produtores americanos gostam de pagar de um jeito, os canadenses de outro, os sul-americanos de outro. Mas no final do dia, você vai pagar reais por hectare. É isso que vai acontecer. A gente faz a nossa conta lá, mas tem gente que gosta de pagar uma subscrição, uma vez só por ano e tudo segue. Então, nós conseguimos ter essa sagacidade de entender que, olha, se é assim que ele está acostumado a pagar, vamos adaptar nosso modelo de negócio, vamos fazer aqui e paga. A conta e a lógica por trás ela é a mesma. Mas a gente faz ele pagar do jeito que ele gosta. Mas o segredo não está aí. O segredo, eu posso dizer que está muito mais no nosso time agronômico, nosso time de vendas, que quando ele faz uma proposta comercial, junto vem uma proposta técnica e junto vem uma proposta de retorno com investimento. Então, vou dar um exemplo nosso aqui, você até falou de carro. Quando a gente vai comprar um carro novo, a gente não faz um ROI. Fala, eu vou depreciar esse carro daqui 5 anos, daqui 5 anos eu pego um outro carro. A gente não faz isso. Não. A gente quer ter um conforto, a gente quer ter, né, viajar mais longe, quer ouvir um tipo de música diferente, enfim. É isso o nosso retorno. O produtor, quando ele vai comprar um maquinário, ele faz a depreciação dele, mas ele não faz o retorno sobre o investimento, porque ele precisa ter uma máquina. A gente também precisa ter um carro de alguma maneira. Em tecnologia não é bem assim. O cara não precisa ter uma tecnologia. Ele tem se ele retorna algum tipo de benefício. Tem que mostrar o benefício. Tem que mostrar o benefício. Então a gente chama isso de take rate, ou seja, versus o que eu vou dar para ele de retorno, eu coloco uma proporção ali em cima, de 10, 15, 20%, dependendo da tecnologia, e eu falo, olha, você vai estar retornando R$100 por hectare. Eu quero que você me pague R$10 por hectare por mês. E aí fecha a conta. Porque eu, de certa maneira, a gente até brinca, eu não estou cobrando dele. Só estou pegando um pouco do retorno que eu estou dando para ele. Então, é desse jeito que a gente consegue capturar valor para ele. Porque na nossa tecnologia retorna, e com esse retorno a gente consegue fazer com que ele pague do jeito que ele quiser. E um ponto aqui, Leonardo, só para entender agora, a gente falando bastante de automação, tal, de robotização. Hoje, né, o principal produto, não sei se é o principal, mas acho que o que mais chama atenção hoje com certeza, é o Solix, né? Cara, E aí eu acho que só até você pode aprofundar nele, que é um robô. Assim, cara, como que tá o processo do Solix, né? Porque eu conheci a fábrica de vocês, acho que deve fazer 1 ano e pouco lá, eu tava nos primeiros, né? Já tinha algumas encomendas feitas de Solix, eu sei que tinha alguns produtos no campo sendo testado. E depois desses 2 anos, cara, como que tá a adoção? Como que tá ali a compra? Quem que tá comprando primeiro? Porque a gente sabe que vai ser cultura de baixo porte, acho que até por conta da altura de barra, até pra ele passar. Ela tá indo... Já mudou, já também. E aí entender, cara, como que tá essa evolução, pra onde que tá indo, como que tá a compra, porque deve ter uma fila de espera, de compra. Como que tá funcionando esse processo, né, realmente de colocar agora o robô de um protótipo realmente pro campo e fazer essa funcionalidade dele acontecer? E aproveitando a sua pergunta, e o treinamento também, né? Que nós falamos que tá faltando Mão de operador, obra, mão de obra. Como que nós vamos transferir essa tecnologia para o agricultor aí, que nós sabemos a dificuldade que ele tem de capacitação, de educação? Sem dúvida nenhuma, o robô, ele atrai muitos olhares. Porque ele é algo novo. Quando você vê um robô andando sozinho no campo, você fala, cara, isso é um negócio de outro mundo. É Jetson, né? É um guardião 24 horas. Jetson, né? É um guardião. Exatamente. Então, assim, até antes de responder essa pergunta, tem um fato interessante que nós combinamos com um produtor americano. E a gente falou, cara, a gente vai reunir nossa equipe, você reúne a sua, a gente vai para campo e você vai ver o robô rodando. A gente vai fazer uma demonstração para você rodando. E ele falou, não, beleza, vamos lá. E aí, não sei que cargas d'água aconteceu, o produtor não conseguiu chegar no tempo, nós ficamos praticamente 40 minutos esperando ele, ligamos e falou, cara, não vou conseguir chegar a tempo. Nós demos play no robô, deixamos ele trabalhar e fomos embora. E aí o produtor chegou, na hora que o robô tava rodando sozinho. E ele chegou, olhou e viu aquele negócio acontecendo, ir pra cima e pra baixo e tal. Aí no outro dia ele ligou, olha, cheguei atrasado, me desculpa, mas o que eu queria ver, tá visto. Eu queria entender como que funciona uma tecnologia autônoma e eu vi. Porque se vocês estivessem lá, provavelmente eu ia achar que vocês estavam controlando alguma coisa. E é isso, realmente. Então, você vê esse movimento do robô,
ele já atrai novos olhares. Em termos de receita, em termos de crescimento da companhia, o robô ele acabou de lançar. Então nós temos praticamente 100 unidades já vendidas no país. Em cana, soja, milho e algodão. São as 4 culturas que nós estamos rodando aqui no Brasil. E já tem praticamente 100, 120 unidades nos Estados Unidos e poucas unidades na Colômbia. Na Colômbia, ali, quando a gente fala Colômbia, México, Peru, tem a sul-americana pra gente. Só que nós tentamos, de alguma maneira, terceirizar essa produção. E nós caímos de forma rápida no mesmo problema que o Elon Musk teve. Que é assim, você quer fazer na sua velocidade, faz você mesmo. Porque ele não queria fazer uma fábrica de carro, ele queria fazer um carro elétrico autônomo. E a gente caiu no mesmo problema. A gente falou, cara, assim, não tem ninguém que consiga fazer algo dos padrões que uma startup faz de uma forma rápida, a primeira versão rápida, solta para campo, corrige, solta mais 2 versões, corrige, ganha escala. Então nós acabamos criando uma fábrica em Araçatuba, que ela hoje tem capacidade praticamente de 800 robôs por ano. A gente não está full capacidade total dela, nós estamos entregando por volta de 50, 60 robôs por ano. Não porque não tem uma fila de espera, mas porque a gente entende que a evolução do robô está se passando por várias gerações, né? Criamos uma fábrica também nos Estados Unidos, muito próximo do nosso escritório lá em West Lafayette, no meio oeste. E, coincidentemente, nós criamos uma operação no México só para fazer a montagem, o assembly. Então, isso, diante do momento geopolítico, até nos ajudou a ter essa operação ali. Porque a gente entende que a gente conseguindo montar esse robô, a gente ganha muito mais velocidade. Quando a gente fala robô, a gente imagina um negócio, assim, astronômico, com muitas partes. E, cara, é muito simples. simples. A gente monta um robô de uma forma muito simples. E tem que ser simples, porque o produtor ele precisa conseguir repor uma peça, uma bateria, um painel solar, por conta própria. Diferentemente das concessionárias, eu não quero vender peça. Eu vendo serviço. Eu vendo software. Então, se quebrar um bico, se quebrar uma bateria, se quebrar... ele troca. E é a vida que segue. E aí isso já faz entrar no ponto que você mencionou, Renato. Porque o robô em si, ele tem que ser muito barato. E hoje ele é mais barato que um drone, praticamente. Você vê o tamanho do robô de 13 metros de barra, 3 de altura. Você fala, cara, como que esse produto pode ser mais barato que um drone? E muito mais autônomo. Com muito mais O autonomia. drone você precisa De uma Precisa do operação. operador, você precisa de uma autonomia também, né? É um baita de um jumbo, né, cara? Não, exato. Então, assim, entrando no ponto que você mencionou, Renato, a gente tá no desafio, eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos de, cara, zero informação, zero contato com o robô, deixa ele rodar por conta própria, para que a gente possa ter zero problema na questão de treinamento. A gente tem sempre um case, startup pode fazer isso, pega case de outro mercado, traz para dentro de casa e fala, esse é o nosso case, né? Então, na construção do robô era a Tesla, agora na autonomia é uma Alexa. Cara, quando você compra uma Alexa, não vem um cara para te explicar. Não é, Renato, agora você configura. Você se vira, você tem 2, 3 passos ali, né? Starlink hoje em dia, exato. 3 passos. Cara, é um negócio fantástico. É esse o caminho que nós estamos seguindo. Ele tem tanta autonomia, tanto software que te ajuda, a hora que você recebe a caixa, você tem 3 passos ali para configurar, colocar 1, 2, 3 informação e soltar ele no campo para rodar. Por quê? Porque se eu falar que um produtor vai ter que gastar 2, 3 dias configurando um robô para soltar no campo, hoje até pode ser que ele faça. Porque hoje ele gasta isso quando chega uma máquina agrícola ali para ele. Sempre vai um representante e tudo mais. Mas no curto prazo ele não vai ter essa possibilidade. E isso tem que ser uma verdade pra gente, de ser autônomo, porque para eu conseguir fazer uma exportação, né, a gente tem muito o sonho de conseguir proporcionar em alguns países africanos. Nós fizemos vários estudos e, assim, o produto cabe como uma luva, tendo em vista que eles não têm oportunidade de utilizar alguns tipos de químicos, que eles têm muita perda de produtividade. Então, assim, a gente tem muito esse sonho de conseguir proporcionar essa tecnologia no continente africano. Cara, tem que estar numa caixa. A gente tem que colocar aqui no Porto de Santos, tem que chegar lá em Uganda, em qualquer lugar na Nigéria, descarregar e o cara dá conta de rodar isso. Então, a gente também quer descolar essa necessidade humana, desde o suporte até a operação no dia a dia, para que a gente também não caia numa agricultura tradicional que é hoje em dia. Só que isso passa por uma curva, é natural. No começo, nós tínhamos problemas mecânicos. Então, furava um pneu, quebrava uma coisinha ou outra, a barra batia. Então, a parte mecânica nós superamos. Lembra, somos uma empresa de software, nós somos uma empresa de hardware, né, nessa magnitude. Mas superamos essa primeira etapa.
A segunda etapa é essa parte da autonomia, que eu acho que já está assim, fantástico, já conseguimos crescer muito grande, muito rápido. E a terceira é a escala, que é naturalmente onde realmente estão as receitas guardadas, que a gente não está fazendo tanta questão hoje de olhar para isso. E é o momento que a companhia está, que a gente acha que o mercado está pedindo isso. O mercado está carente por esse tipo de inovação. E a gente está fazendo esse caminho muito mais rápido do que a gente esperava, porque o mercado demanda, a gente corre, quebra, corrige, melhora. Então, pensa que agora no curto prazo, posso falar 1, 2 anos, a gente construiu e está finalizando uma família de robô. Então tem um robô que só faz monitoramento, mas tem um robô completo, com 10 tipos de funcionalidades, para diferentes tipos de culturas, porque para a gente, o hardware em si é só o meio. Perfeito. O importante é solucionar a ponta. E acho que assim, a minha última questão aqui, né, é falar assim, 2 pontos, assim, como que vocês estão trabalhando a parte de conectividade? Nós sabemos aí, os últimos dados que eu li, 67% da área agrícola brasileira não tem internet consistente. E o segundo ponto eu sempre falo do agrônomo como um gestor de tecnologia, né? Como que um engenheiro mecatrônico apareceu aí no agro e fala com essa paixão por robótica, né? Uhum. E quando você diz a paixão por robótica, cara, dá para entender que eu sempre falo, pô, a hora que o agricultor tiver essa autonomia, ele vai adotar. Porque mão de obra é um problema para ele, né? Isso aí. Isso você está resolvendo uma dor crucial para ele. Como foi esses 2 pontos? Como vocês estão trabalhando com a conectividade, que é um problema para o nosso país, eu acho que na África vai ser pior ainda. E o segundo ponto como você vê essa paixão sua, né, de mecatrônica por robótica, como que você veio para o agro e como você está vendo um recado até para os agrônomos, né? O agrônomo, claro. eu acho que nós vamos ter que voltar para a faculdade e estudar robótica. Assim, eu vejo que a profissão do agrônomo ela vai ser muito mais potencializada e com muito mais qualificação. Vou começar de trás para frente, tá, Renato? Para não perder o gancho. Nós temos hoje, dentro da companhia, isso não é um produto ainda, mas a gente utiliza dentro de casa, mais uma tecnologia, que são os gêmeos digitais, Digital Twins. A nossa fazenda ela tem um Digital Twins. E, cara, quando a gente consegue chegar nesse cenário, o que acontece? Você consegue mapear tudo o que está acontecendo numa fazenda, você cria cenários, você coloca interferências de chuva ou não, e o produtor, ou nós, no caso, conseguimos ver o que vai acontecer no campo, o que não vai acontecer. Se a gente fizer uma aplicação, der errado, fazer simulações. A Mercedes fez muito isso. A Mercedes, antes de abrir uma fábrica, ela faz uma réplica de uma fábrica para ver como que funcionaria para ela corrigir. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente utiliza isso como experimento dentro de casa. Mas isso é um futuro tendencioso para os agrônomos. Vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho praticamente 15 milhões de hectares monitorados. Não todos têm robô, mas é uma base que eu tenho que eu posso explorar de alguma maneira. Imagina que eu deixo de forma anônima, vou anonimizar parte dessa informação, e eu tenho todo o histórico, e eu entrego na sua mão. E eu falo, Renato, essa área está no Mato Grosso, com um clima desse jeito, é uma cultura que foi plantada com essa variedade, faz as suas recomendações. Você vai conseguir fazer recomendações do mundo inteiro no conforto da sua casa. Porque eu consegui replicar o cenário que está no campo sem que você estivesse no campo. Ou seja, o agrônomo ele vai ser o gestor de tecnologia, mas todo o conhecimento que ele tem, ele vai utilizar ainda nas suas decisões. Então, é a tecnologia trabalhando em favor de um agrônomo. Em escala, né? Em larga escala. Então, um dos exemplos que nós utilizamos, nós temos um colega nosso na Austrália. A gente anonimizou a nossa fazenda e mandou para ele. Fala, cara, toma 2, 3 decisões aí. Só pra gente saber o que acontece. Falou, nisso eu tomaria essa decisão. Então, coloca para rodar. E aí, no gêmeo virtual, você consegue processar isso e falar, cara, isso deu certo, isso deu errado. Agora, pensa isso em larga escala. É você vender uma consultoria agronômica dentro da sua casa com informação fidedigna, né? Então, acho que esse é um conceito ali pros agrônomos que talvez vê um robô fazendo todo o mapeamento e fique assustado. Falou, não, acho que não é bem aí o caminho. Vai ter mais oportunidade do que... Tá tomando meu lugar de scout. Exato. Eu acho que não vai ter isso. E a outra pergunta que você falou de conectividade, Renato, em 2016, 2017, quando a gente saiu de cana e foi pro Mato Grosso, né, para culturas de soja e milho, de grãos, não tinha conectividade nenhuma. São Paulo, ali, essa região de cana, até que tinha um pouco, mas lá fora não tinha.
E nós falamos, cara, sem informação em tempo real, minha tecnologia não serve, adianta. não funciona. Ir no campo com um pendrive e pegar essa informação, não funciona. Então, nós criamos a nossa rede de comunicação. Desde 2017, nós criamos uma rede chamada Solinfinet, que ela faz a comunicação máquina a máquina. Dentro do nosso computador de bordo, a gente tem uma radiofrequência que se comunica entre elas. E a gente cria uma rede, uma mesh, até que chegue um ponto determinado, uma torre, uma sede. E essa torre, ela encaminha em 3G, 4G. E qual que é a parte engraçada disso, Renato? Porque a gente, em grandes áreas, né, até parceiros nossos, a Mage, né, que ajudou a gente a desenvolver isso lá, a gente via toda a área deles, a gente via todos os maquinários online e o celular do gerente da fazenda não funcionava. Ele falava, cara, eu tô vendo a minha máquina em tempo real, segundo por segundo, e meu celular não funciona. Olha só. Hoje não, hoje já foi superado tudo isso e tudo mais. Mas porque a nossa rede transmitia apenas os nossos dados, né? Então, desde 2017, conectividade pra gente não é um grande problema, porque nós tivemos que nos reinventar para conseguir vender a nossa tecnologia. Senão a gente não ia conseguir vender mais a nossa tecnologia. Hoje em dia, com Starlink, qualquer tipo de comunicação, né? As próprias operadoras estão colocando mais energia para o agronegócio, isso facilita até a nossa vida. Porque como empresa de tecnologia, eu quero cada vez mais circular dados, transmitir dados cada vez mais pesado, informação, foto, vídeo, né? Digital Twin em tempo real. Nenhuma tecnologia vai funcionar sem conectividade, né? Não tem como. Então, isso nos facilita. E eu sou um grande entusiasta, assim. Eu acho que a agricultura em si está passando por essa mudança. A minha formação, por ser mecatrônica, né? Então, eu comecei vendo uma automação 2.0, 3.0, né? Quando eu entrei no agronegócio, Renato faz mais tempo, mas quando eu entrei no agronegócio, o agronegócio não era tech, não era sexy ainda. Era difícil você falar de agronegócio. Eu ia explicar o que eu fazia para minhas pessoas, o pessoal da faculdade, da pós, da MBA, e o pessoal não fala, cara, não consigo entender. Hoje em dia não, você fala, cara, trabalha no agronegócio. Fala, caramba, 1/3 do PIB, né? Exato. Que legal, você tá bem, né? Como que é? Então, assim, tem essa mudança. E aí, culminou da gente cair numa robótica. E aí, cara, robótica é onde a gente gosta de conversar e falar bastante mesmo. Legal. Boa. Acho que o tempo já deu aqui, a gente tem um tempo de grade aqui na TV do Notícias Agrícolas. Leonardo, queria agradecer sua presença aqui de novo, mais uma vez. Agradecer, Renato. Mais um episódio, a gente gravando aqui sexta-feira. Não, o legal para vocês hoje, se você não ficou incomodado com esse mundo que tá nascendo no agro, né, que tá aí a Solinfitec há grande tempo, transformando o agronegócio para uma agricultura 6.0, 7.0, cara, é bom a gente começar a ficar incomodado, né? Porque isso é o futuro, né? Isso não é mais o futuro, né, Leonardo? É o presente, né? Exatamente. Exato. Então, de novo, agradecer você pela presença aqui, Leonardo. Também faça as honras aqui com o pessoal que nos ouve. Se você quiser fazer sua despedida também. Claro. Não, muito bom o bate-papo, obrigado. É sempre muito bom, né? Poder falar de algo apaixonante, que é o agronegócio, tecnologia. Acho que isso também tá em bastante voga. E parabéns pelo podcast. Ouço bastante vocês, e então... Legal agora poder compartilhar um pouco da minha história e história da Solinfitec. Muito bom. Beleza, obrigado também a toda a audiência que acompanha a gente aqui nessa sexta-feira no Notícias Agrícolas. Se não conseguiu pegar o episódio inteiro, final de semana ele continua na página principal do Notícias Agrícolas, ali no meu Instagram, do Renato, né, da Mac4 também, que vem patrocinando junto com Notícias Agrícolas esse episódio. Então eu queria agradecer a todos a presença aqui por mais um episódio, mais um tempo aqui com a gente, e espero vê-los novamente na próxima semana. Obrigado.